Vamos ver. Gravação iniciada. É, É, João, eu posso introduzir, Rui, viu? pode, Bom, pode, fica à pessoal, vontade. estão me ouvindo bem? Todo mundo? sim, sim. Estamos ouvindo bem. Então, ótimo. Boa noite a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso webinar Esquenta CGPL 2025, promovido pelo PMI Pernambuco. Meu nome é João Vitor, atualmente eu estou como diretor de Alianças e Parcerias e terei a honra de ser o host aqui do evento. Antes de começar, rapidinho, a gente queria relembrar vocês, né, que no dia 10 e 11 de outubro acontecerá a 15ª Conferência de Gestão, Projetos e Lideranças, a nossa CGPL, é o maior evento de gestão de projetos do nosso estado e região. Na última edição, Rui, a gente teve mais de 500 pessoas aqui conosco. Então, a gente recomenda aí que vocês acompanhem as nossas redes sociais, se mantenham atualizados, que temos várias novidades. Entre elas, pela primeira vez, a gente vai ter um espaço específico para a comunidade de PMOs. Então, vai ser o nosso Hub PMO, com a presença aí já confirmada de Rurico, que é a líder Latinoamérica do PMO Global Alliance. Então, recomendo a todos também que procurem informações e se inscrevam, né, nesse importante evento. Para achar é muito fácil, só procurar nas nossas redes sociais do PMI Pernambuco, então no Instagram, LinkedIn, qualquer outra plataforma. O nosso tema de hoje, pessoal, do nosso webinar com o Rui é o PMO como agente de transformação organizacional, liderando a adaptação e a cultura ágil. Então, a ideia é que a gente explore como os PMOs têm se tornado protagonistas nas mudanças organizacionais, mas Rui deixou muito aberto, então a ideia é que a gente faça esse bate-papo, então fiquem à vontade e participem, né? Cooperem aí. Então, quem tiver pergunta, fique à vontade. Pode enviar pelo chat qualquer dúvida. Só relembrando também que vocês receberão um e-mail com certificado de participação aqui no webinar. E também ao final a gente vai deixar também uma pesquisa de satisfação. E aí, para conduzir esse tema, a gente tem a honra de receber Rui Luiz. Rui é mestre em gerenciamento de projetos, com mais de 15 anos de experiência em empresas de grande porte, né, como a Nestlé, Camargo Corrêa, entre outros. Possui diversas certificações reconhecidas internacionalmente, né, como as principais do PMI, que é a PMP, PMOCP, entre outros também. Então, Rui, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui. E aí, para começar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco mais para a gente sobre a sua trajetória e a experiência na área de PMOs e de estratégia, tá bom? Opa, obrigado pessoal pela oportunidade, obrigado por todos vocês aqui que estão nos assistindo essa noite, noite de quinta-feira, 28 de agosto. O João já fez uma excelente introdução minha, né? Eu estou na área há 15 anos. Eu sou formado originalmente em engenharia de controle e automação, né? Eu acredito que praticamente 99, não vou falar 100%, mas 99% das pessoas que trabalham com PMO ou gerenciamento de projeto caíram de paraquedas nessa área, né? Eu iniciei nela por volta de 2009, 2010, com elevadores na época, né? Era uma empresa bem grande na época, era ThyssenKrupp Elevadores. Eu ficava num PMO mais operacional. Naquela época não se chamava PMO o departamento, né? Era o Departamento de Excelência Operacional. E excelência regional, porque a fábrica era no Rio Grande do Sul, no Brasil, e nós estávamos em São Paulo. E de lá para cá foi só ladeira abaixo, né? Evoluindo na questão de entendimento, de gerenciamento de projetos, PMO em si. Depois dessa oportunidade, eu trabalhei um tempo como consultor prestando serviço para a indústria civil, nesse caso, né? A construção, indústria civil, na construção civil, né? Peguei participei naquele projeto enorme que teve aqui em São Paulo, no caso da Serra do Cafezal, né? Eu era um subcontratado na época e voltei para a indústria de novo ali por volta de 2017, 2016, 17,
na indústria de fabricação de máquinas, máquinas para embalagem, máquinas para pesagem de alimentos. E a ideia é sempre, eu acho que da boa parte da minha experiência na indústria foi implementar o escritório de gerenciamento de projetos. Então, trabalhei em duas indústrias, uma nacional e uma japonesa, para implementar o escritório de gerenciamento de projetos aqui no Brasil, até eu direcionar minha carreira para consultoria, né? Nós estamos agora no nosso segundo ano, né? Nós iniciamos com mentoria, fazendo mentorias para líderes, para pequenos empresários, e agora expandimos para consultorias também para médias e grandes empresas, mas também atendendo o nosso maior público, é o público de médias e pequenas empresas, né? De consultoria. O Brasil, uma boa parte do Brasil, a maioria das empresas são pequenas e médias, pequenas empresas, né? E é um setor muito forte que precisa da nossa atenção com a habilidade do gerenciamento de projetos e o PMO em si, né? Então, nós estamos ali fazendo essa ligação, entendendo que o empresário, os gestores em si, façam da melhor forma possível a ponte entre a estratégia e a operação, a estratégia e as entregas da organização, entregando o melhor, o maior, o melhor valor possível, né? Tenho várias certificações, né? Como o João disse aqui, em órgão, PMI e outros órgãos também, e além de ser parte do comitê técnico da ISO. Então, isso sempre me deixa sempre próximo da fonte do conhecimento, tanto aqui do PMI também, que eu participei do PMBOK 8, quanto da ISO, e fazendo esse mix completo de práticas e montando aqui minha linha de raciocínio para ajudar todo mundo a progredir. Excelente, Rui. E aí, Rui, para a gente começar, queria que você compartilhasse um pouquinho na sua visão quais são os principais desafios que um PMO enfrenta quando ele assume o papel de agente de transformação dentro de uma organização. Exato. O agente de transformação chegou para mim de uma forma bem interessante, né? Quando eu fiz a certificação do PMO-CP, né? Eu sempre entendi que o PMO, ele é um agente de transformação organizacional por estar ali fazendo essa ponte com a estratégia, né? E até um dos achados da Monique Albre é que o PMO, pode ser um agente de transformação, né? E para nós, eu vejo que o principal desafio é essa quebra de paradigma, né, organizacional, né? E um reposicionamento do PMO, né? O PMO deixar de ser, ou entender ele como uma área ou um fenômeno ali dentro da empresa que é controlador, né? Para mais para habilitador, né? Então, isso exige uma quebra de existência cultural, muitas vezes, é, de áreas funcionais, acostumadas com modelos mais preditivos, né? Muitas pessoas ainda entendem que o PMO ele é algo mais preditivo, algo mais controlador, algo que só acompanha desempenho, mas não, né? O PMO ele é diverso, né? E até mesmo na nova certificação do PMO-CP, PMI e PMO-CP, nos primeiros 30 minutos fala isso, né? Que o PMO é diverso e o PMO ele é diverso, ele não pode ter vieses, né? E senão ele não adapta, né? Não entrega o melhor resultado para a empresa, não faz nós não conseguimos definir os melhores serviços para eles, né? Então, como uma transformação exige, né? Que o PMO desenvolva competências em mudança organizacional, né? Então, governança adaptativa tem que ser desenvolvida, atuação na estratégia, né? E tem até uma pesquisa, nós como somos mestres aqui, né? Tem até uma pesquisa que eu posso compartilhar aqui com vocês, né? Que um dos maiores obstáculos, né? É integrar práticas ágeis sem comprometer a estrutura de governança, né? E fluxo de conhecimento organizacional. Entenda todos que o PMO ele deve incentivar a agilidade dentro da organização, né? E para muitos isso não entende que o PMO não funciona dessa forma, mas não, pelo contrário, o PMO ele deve estimular a agilidade, né? E muitos ainda não entendem, mas como eu falei no início, é uma quebra de paradigma que aos poucos nós vamos, com profissionais referenciados e tudo mais, nós vamos quebrando e vamos conseguindo trazer isso para as organizações e para as pessoas, né? Como um todo. Excelente, Rui. Rui, e aí, enfim, o público aqui é bem diversificado, então possa ser que tenham algumas pessoas nesse momento tentando
implementar PMOs em suas organizações. E aí eu queria Uhum, entender, diante de toda a sua experiência, quais seriam as dicas aí, recomendações para quem está tentando implementar um PMO nesse momento, uhum, e deve estar sofrendo resistências, né? A gente sabe uhum, que normalmente o início é um pouquinho complicado. E aí uhum. queria algumas dicas aí sua. Opa, o PMO tem dois caminhos de implementação, né? Ele pode ser implementado internamente, não sei se é o caso de vocês, o seu caso de experiência, como com base em consultoria, né? Eu tenho os dois cases, né? Mas não é porque o meu viés de consultor, mas o que deu mais certo foi o de consultoria, né? Tem um viés cognitivo que eu estudei recentemente, de não aceitação no que é feito de casa. Isso tem até uma pesquisa científica publicada em 1982. Eu coloco para vocês aqui, né? Que há resistência quando há pessoas de fora trabalhando internamente para a empresa, mas a pessoa de fora normalmente ela quebra vieses. A implementação de PMO, ela inicia com essa quebra, com a visão do futuro e o diagnóstico da situação organizacional da empresa. Como que nós estamos agora? Como que a empresa está em relacionado às suas iniciativas, o gerenciamento das suas iniciativas, como que ela faz, né? Então, esse diagnóstico, ele é um diagnóstico até que meio que longo e extenso para entender o momento ali da empresa, né? Nessa questão de projetos. Depois disso, nós podemos partir para a definição, famosa definição dos benefícios esperados, né, dos PMOs, né, dos stakeholders, agora com foi atualizada, né? Quem ainda não conhece a nova certificação do PMI PMO-CP, foi categorizado o cliente, no nível 1 do PMO, para o stakeholder, né? Aquele que é impactado pelo PMO. O cliente é aquele que vai usufruir diretamente dos serviços do PMO e o stakeholder é aquele que vai impactado, né? Lembre-se do ensinamento do nosso bom e querido PMBOK. Então, definir os benefícios para esses clientes. Com base nos benefícios, nós podemos definir os serviços do PMO. Que nós não podemos esquecer que o PMO, ele é um prestador de serviço organizacional, né? Como uma área de TI, como uma área de RH, né? Mas voltado para as iniciativas da empresa, para os projetos. E com base nesses benefícios, nós vamos definir as funções. As funções elas podem ser gerenciar projetos, gerenciar programas, acompanhar desempenho, transformação organizacional também, né? Então, nós podemos ter dentro um serviço do PMO, uma área, uma pessoa, ou um grupo de pessoas que fazem a transformação organizacional, entre outros serviços. Aí, disso nós fazemos as ligações, definimos valor, métricas, é, competências que a equipe de PMO precisa ter para fazer tudo isso, essa roda funcionar e a quantidade de pessoas que nós precisamos para essa área funcionar, para essa área ter. E é interessante que nesse arcabouço de conhecimento, nós conseguimos definir a quantidade exata de pessoas, que muitas vezes nas organizações é muito difícil, né? Mas nessa área de PMO nós conseguimos desenvolver com base na maturidade organizacional que nós iniciamos lá no diagnóstico, com base nos serviços que o PMO precisa entregar para essa empresa. Então, nós conseguimos definir, fazer o headcount, né, dessa área, entregar o melhor departamento, melhor órgão dentro da empresa para a organização naquele momento. Mas o PMO ele não é só implementado. Implementou, acabou. O PMO ele acompanha o momento organizacional da empresa, né? Então o PMO é aquela área viva, né? Que ela tem que sempre ser ciclada. Sempre ser ciclada no caso se o diagnóstico ou o acompanhamento daquela área, porque ela tem que acompanhar o momento da empresa. O que eu quero dizer? Vamos imaginar que uma empresa está aqui no local, só está no Pernambuco. Agora nós queremos, já nós estamos ali no PMO, já tem uma estrutura ali, a empresa. Agora nós queremos atingir o Brasil todo. Pô, esse PMO ele vai ter que se adaptar à expansão, à estratégia que essa empresa vai querer ter.
Então, ele vai ter que reciclar seus serviços, dar um olhar melhor. Muitas vezes, ter serviços que não tem antes, serviços voltados a gerenciamento de custos, que seja, gerenciamento de portfólio, caso não tenha, e aumentando a competência, a sofisticação da entrega desses serviços. E assim ele vai ciclando, ciclando e vai acompanhando o momento da empresa. O PMO ele é uma área viva, né? Ele não é uma área que você implementa e esquece que ela existe lá, só vai trabalhando, contratando as pessoas. Sempre tem que ser ir revisando, revisando, revisando para acompanhar o momento da empresa e sempre se fazer útil. Porque imagine que o PMO, quando uma empresa nasce, e um PMO não nasce junto com a empresa, né? Ele é uma. Chega um determinado momento que a empresa precisa ter um controle, uma linha melhor ali de como que ela vai gerenciar suas iniciativas para atender a seu planejamento, a sua estratégia. Aí o PMO surge. Então, como o PMO não tinha no início da empresa, ele também não pode ter no futuro. Então, nós já fechamos PMOs também. Eu mesmo já participei do fechamento de 2 PMOs. Então, o PMO ele pode não estar ali, pode morrer, como nós falamos muitas vezes, né? Então, por isso que ele tem que sempre acompanhar o momento da empresa e acompanhar o gerenciamento de valor também. Não, perfeito, Rui. Acho que a dica valiosa aí de cada vez mais o PMO se adaptar, né, às necessidades Exato. aí da organização. E você falou um pouquinho dessa questão de finalização, às vezes, de PMOs, né? Teve uma Uhum, palestra de Américo Pinto que eu participei e ele comentava que normalmente cerca de 50% dos sim. PMOs eles morrem nos primeiros 5 anos, né? Então Uhum. ainda temos aí uma alta taxa de mortalidade, eu diria assim, dos PMOs. E aí, queria que você falasse um pouquinho o que você atribui a esse insucesso e quais são as dicas para que não ocorra isso com os nossos PMOs em nossas organizações, né? Olha, é, o insucesso pode acontecer de muitas formas, né? Acho que a gerência, a entrega de valor pode ser uma delas, né? Quando nós falamos dessa forma, nós queremos dizer que as pessoas não acham útil o PMO ali, né? PMO é só mais uma área, é só mais um centro de custo, né? Então ele não faz sentido ele estar ali, então ele morre mesmo, ele fecha. Não participa da estratégia da empresa, só é uma área que controla, né? Uma área que emite relatórios, né? Vamos pensar assim, um PMO que só emite relatório, só acompanha desempenho, pô, essas funções ela pode ser distribuída para as outras áreas, né, de negócios, né? A minha área acompanha o desempenho das minhas iniciativas, logo o PMO não precisa ter. Eu já vi isso acontecendo mais de uma vez. Então, essa falta de integração com as outras áreas de negócio que causa muitas vezes a morte do PMO. E é claro que numa implementação bem feita, bem com os serviços bem definidos, com base nas necessidades dos clientes do PMO, com os stakeholders do PMO, que nós garantimos a um pouco mais, a um longo prazo, que esse PMO sobreviva. Mas lembrando que o trabalho do PMO é um trabalho contínuo, então ele tem que sempre estar ali participando das iniciativas, acompanhando o trabalho do cotidiano das outras das áreas de negócio, do entendimento das áreas de negócio. Um insight muito interessante tá até mesmo no preparatório da nova certificação, né? Que é participar junto das áreas que aderem ao PMO. Isso já aconteceu comigo mais de uma oportunidade, né, na implementação de PMO, né? Muitas vezes uma área ali não aceita muito bem a transformação organizacional que o PMO está causando ali, né? O PMO já mexe muito com a estrutura da empresa quando ele chega, né? Mas vamos dar uma situação. A área de engenharia não aceita muito PMO, mas a área de RH aceita bastante, né? Porque a área de RH ainda entendeu que o PMO é uma área que vai integrar as outras áreas de uma melhor forma possível. Então ela acaba incentivando o PMO, acaba enchendo a bola do PMO. Então o PMO, eles acabam usufruindo dos serviços do PMO, seja de treinamento, seja de engajamento das equipes, seja de dashboard e tudo mais. Então essa área é um aliado para propagar o bom trabalho, o valor que o PMO tá entregando para a empresa, né? E acaba é, contribuindo talvez para o clima da organização. Nós estamos falando aqui muito de pessoas e gerenciamento de conflitos.
e quebrando um pouco o gelo das outras áreas que ainda estão resistentes com essa mudança, né? Que o PMO, que a implementação do PMO está causando, né? E com isso, com o tempo, nós esperamos com trabalho, com paciência, com perseverança, quebrando essa resistência. Mas acredito que seja a falta de indicadores claros também, de valor, combinam também para que o PIMO não esteja lá. Falta de apoio de liderança também ajuda bastante o PIMO não estar lá. Imagine que um líder de uma determinada área não vê valor nenhum no PMO, não quer nem que ele esteja ali, né? Então pode acontecer que ele mesmo crie um clima para que o PMO não exista mais em um determinado ciclo, feche até o final do ano ou algo desse tipo, né? Mas tem uma pesquisa, é uma pesquisa de um pessoal no Oriente, né, de 2018, que eles comentam também que uma das causas do fechamento dos PMOs é a incapacidade de se adaptar à agilidade organizacional. Então, a agilidade também, quando o PMO não estimula a agilidade, não se adapta à agilidade, ele também é uma das causas que o PMO pode fechar também. Perfeito, Rui. Rui, quando a gente olha assim para os próximos anos, eh, quais são as grandes tendências que você enxerga para PMOs que querem se manter relevantes e estratégicos na era da transformação digital e da agilidade dentro das organizações? Nossa, se manter relevantes é sempre se entender a situação atual, né? Atual do mercado. Vamos falar da inteligência artificial, né? Entender ao máximo como que pode colocar nas rotinas das áreas, na rotina do próprio PMO, a inteligência artificial em si, melhorando, integrando a dashboards, relatórios, melhorando análises de risco, análises comparativas, que seja. Então, eu acredito que o uso da inteligência artificial, né, ele vai ser cada vez mais, na verdade, já faz parte da rotina, né? É muito difícil ver alguém que não utiliza, mas tem muita gente ainda que tem uma certa resistência. Eu sempre conto a história, quando falam de inteligência artificial, eu conto a história lá, quem é dos anos, teve a infância nos anos 90, nos anos 80, né? Lembra quando veio os mecanismos de pesquisa, né? O Google e o Yahoo na época, né? Então teve aquela transição de você parar de ir na biblioteca, né, com papel ao maço, lá fazendo anotações, olhar uma pilha de papéis e fazer comparações, esquecer, para você pesquisar alguma coisa no Google, né? O Google era novidade na época e tinha uma certa resistência, uma enorme resistência. E com o tempo foi quebrando esse gelo. Com a inteligência artificial, o fenômeno está acontecendo igual, está acontecendo a mesma coisa, né? Tem gente que ainda fala que os dados que saem ali não são precisos, mas com o tempo essa vai tendo essa mudança da sociedade de uma certa forma, entendendo como é que ela funciona. Então ele tem que ser colocado na nossa rotina, né? Como que nós podemos emitir relatórios melhores, né? Como que a como que nós podemos fazer uma análise de risco melhor? Antes, eu lembro quando eu fiz, eu sou certificado em risco, eu lembro que boa, Francisco. Eu lembro quando eu fiz MOR, né, a certificação de risco do TSO. Na época não tinha inteligência artificial, né? E eu lembro que na época o Farrah, né, ele deu as técnicas, né? E ele falava que mais ou menos num projeto, um levantamento de risco demorava 2, 3 meses, né? Mas para ser preciso, com inteligência, né? Nós podemos criar um prompt pronto, colocar na nossa rotina das nossas equipes, fazer um levantamento de risco em cima daquela iniciativa, caso seja nova, ou se for, já temos uma referência que seja, né? Então ela vai fazer parte do nosso cotidiano cada vez mais, né? Não tenham medo da inteligência artificial, pessoal. Não tenham medo. Nem para estudar e nem para trabalhar. Então é uma grande tendência, né, para os próximos anos, o uso da IA cada vez mais aí para PMOs também. E aí, Rui, você falou um pouquinho, né, da importância de a gente enxergar o PMO como um grande prestador de serviço, né? Uhum. Você falou um pouquinho da capacidade de você conseguir enxergar quais são os benefícios, né, que os clientes desejam,
de você propor a partir daí serviços específicos, né. E aí Uhum, o que normalmente também a gente enxerga, né, no mercado é sempre o desejo ali de percorrer talvez um caminho mais rápido, as organizações tentarem observar o que outros PMOs, fazem, né, no mercado e tentar copiar para a sua organização, né. E eu queria uhum. uma dica sua também para dividir aqui com o nosso público, se é um caminho que você, recomenda, se é importante, dado o que você comentou de identificar bem os benefícios, esperados. Enfim, qual seria a sua sugestão nesse contexto, de que é importante, né, realizar benchmarks, conhecer outras realidades, Sim, mas de sim. que forma você recomendaria trazer isso para a sua organização? É. O benchmark, ele tem que ser utilizado como uma fonte extra de conhecimento, né? No antigo PMO-CP, né, quando ainda não pertencia ao PMI, eu lembro que o Américo, logo nos primeiros minutos, 30 minutos, ele falava que o benchmark era um risco, né, para o PMO, caso ele não fosse bem utilizado, né? Porque ele trouxe até um dado relacionado a PMO, que era mais ou menos 95% dos PMOs copia e cola, com benchmarks na risca, não davam certo, né? Não davam certo. Eu já assumi, já fiz diagnósticos em empresas que usaram essa tática para implementar o PMO, né? E é interessante isso que você comentou, que até PMOs de mesma empresa, só que em países diferentes, também não, se você fizer um copia e cola, vamos falar dessa forma, também é muito difícil de dar certo. Acho que o benchmark ele tem que ser usado como uma fonte de conhecimento, um algo extra, mas ainda assim temos que fazer uma análise bem pronta, bem precisa daquele contexto onde nós estamos ali, né? Nós temos um case, um relato até no nosso board de implementação de por volta de 70 PMOs no Brasil e no mundo, e nenhum deles era igual. Nenhum. Nenhum era igual. Por quê? O país muitas vezes é diferente. O produto, a indústria e os fornecedores eram diferentes, né? Um exemplo, na implementação de um PMO, na indústria japonesa, né? Os fornecedores aqui no Brasil eram diferentes do fornecedor lá no Japão. Lá no Japão não tinha PMO, né? A cultura deles lá é muito diferente. Eles, dependendo da empresa lá, no contexto daquela empresa não tinha PMO no Japão, mas no Brasil precisava. Então, o fornecedor é diferente, a qualidade do fornecedor é diferente, as pessoas são diferentes em si, né? Elas têm uma formação diferente da coisa, como todas não entendem, não tem a cultura do gerenciamento de projetos em si, então precisa tomar cuidado. O PMO, o benchmark, ele é necessário, eu faço benchmark, né? E sempre eu vou fazer, faz parte até da rotina de quando até mesmo você tem uma visão acadêmica da coisa, mas entenda sempre que um PMO ele nunca é igual ao outro. Nunca é. Ele sempre é adaptado, ele tem aquele tailoring, né? E tem uma forma própria para aquela organização, aquelas pessoas ali, aquele produto, aquilo que ela vai fazer. É tipo remédio específico para aquela dor daquela Exato, exato. organização, Não né. é, não é uma dipirona que você É, toma, todo mundo toma e tá tudo certo, né? boa, Outras áreas, né? Pode ser que aconteça, né? Mas o PMO não dá, né? Uma área de prestação de serviço assim, não é muito difícil. verdade, Rui. E pessoal, incentivar novamente aí, quem quiser participar dos questionamentos, pode deixar uma pergunta aí no chat, ou também pode, abrir o microfone, também participar conosco, fiquem à vontade. E aí, Rui, você também falou um pouquinho, né, da importância também de fazer um bom planejamento da equipe e pensar também em quais competências, né, são mais adequadas para que essa equipe consiga, eh, suprir essas necessidades da organização, esses serviços, né, que você comentou. E aí eu Uhum, queria entender, diante de toda a sua experiência também, eu sei o quanto você atua no país, também quanto você conhece de realidades de PMOs fora do país, né, principalmente com sua atuação lá no PMO Global Alliance. Então eu queria uhum. entender do que você observa no mercado, quais seriam as principais competências
e aí pode ser comportamental ou técnica, enfim, que você considera indispensável para um bom profissional aí de PMO, que ele consiga liderar os processos na sua organização aí. Olha, competências. Quando nós chegamos no nível de PMO, nós precisamos de competências, mais competências humanas, né? Por incrível que pareça, né? Quando você está ali gerenciando projetos, ainda você precisa de competências mais analíticas, relacionadas a uma transição de cronograma, a uma análise de risco, mas até programa você já começa a ter mais competências humanas. Não que gerenciamento de projeto não precise, todas elas precisam, mas o PMO ele trabalha muito mais com competências no soft skills nesse caso, relacionado a humanas, gerenciamento de conflito, negociação, muitas vezes, né? Competências relacionadas a relações políticas dentro da empresa, né? Que é quem não entende a questão política organizacional, muitas vezes as pessoas falam inverdades para obter vantagens, né? Em resumo, o que significa politicagem? Então, o PMO ele tem que entender, o profissional tem que ter essa competência de entender ali a coisa como funciona, né? As pessoas como funcionam, né? Quem não sabe, eu fiz um ano de psicanálise, né, em 2016, né? E isso eu não sou formado, mas isso me ajudou na época, me ajudou hoje a entender um pouco o contexto, né? De como que funciona. E hoje em dia eu tô fazendo uma pós na faculdade de Palermo de psicologia aplicada exatamente por causa disso, para acrescentar mais conhecimento a mim para mim de como que lidar com as pessoas, né? Aquelas questões que elas muitas vezes elas não abrem, né? Num diagnóstico, ok, você está fazendo ali, você está vendo outro contexto organizacional. Mas muitas vezes as pessoas omitem verdades, não compartilham relatórios, né? Não participam de reuniões. Então, por que que elas fazem isso? Porque elas agem como agem, né? Então, eu vejo ali que as competências humanas, as competências humanas de liderança, de gerenciamento, de gestão de conflitos, que tá muito mais em alta quando você tá num PMO, né? E isso chega a ser até muito interessante, né? Porque muitas pessoas caem no PMO com habilidades extremamente analíticas relacionadas a gerenciamento de projeto, ou não gostam, ou não se dão muito bem, né? Mas ainda não entendeu que o PMO ele tem que ser um ótimo negociador, né? Imagine você tá ali facilitando uma reunião, né, com líder da área X, líder da área Y, e cada um quer puxar a sardinha para sua iniciativa. E o PMO tem que negociar ali, priorizar, fazer contagem de pontos, camiseta, que seja, para definir qual que é a iniciativa que vai para frente, né? Isso nós estamos falando de uma empresa ainda que não tem uma cultura ainda. O PMO ainda está fortalecendo a cultura de gerenciamento de projetos, né? E quando a cultura de gerenciamento de projetos está mais instaurada, fica um pouco mais fácil. Mas e quando não está? Quando o PMO está lá no primeiro, no segundo ano ainda, né? Que trabalhando na cultura organizacional. Então, é uma habilidade que o PMO tem que ter e tem que estar ali, sentado com as pessoas ali, acompanhando a rotina delas ali e tudo mais. Olha, desculpa, eu não vi, eu não sei o seu nome, iPhone. É, mas a iPhone interagiu e disse que é excelente, concordo plenamente sobre lidar com pessoas. Inclusive, ele está fazendo um curso aí de mediação de conflitos e neurociência que bate muito nessas habilidades que você destacou aí, a importância de desenvolver, né? É, Exatamente. Eu tenho João, não é Francisco, iPhone, não, é a Micarla, desculpa. pronto, Porque eu estava Micaela. a caminho de casa, eu sou desse webinar agora, que foi passado no Não, grupo, aí eu entrei assim, nem me não, mas é inscrevi, mas já excelente. entrei, é meu interesse do tema. Obrigado e, pela e, participação, viu, Micaela? Ah, e é interessante, O Carla, né? pode ser Micarla. Carla. Carla, eu tenho uma parceria com uma implementação de PMO, né? Com uma cientista também, né? Neurocientista, né? E nós estamos desenvolvendo um método de trabalho muito interessante acrescentando no Change Management, né? Porque precisa de habilidade de gerenciamento de mudanças quando vai implementar um PMO, né? São coisas que agregam valor ali naquele trabalho que você está fazendo, né? Porque não é só chegar ali, definir os serviços e tá tudo certo, né? Tem que preparar as pessoas para a mudança, né? Para elas aceitarem a mudança, para elas não criarem resistência,
né? Minimizar a resistência, ela vai ser criada de qualquer forma, mas minimizar que é a resistência, né? Então, isso ajuda bastante, Carla. Continue. Ah, obrigada. Excelente, Micaela. É, Rui, eu acho que o Francisco ele tem uma pergunta. Francisco, quer abrir o microfone? Fica à vontade, viu? Opa, boa noite, Rui. E aí, Meu. querido? Cara, eu tenho uma pergunta, você vai entender por quê. Você comentou um pouco sobre as dificuldades de implementação de PMO. Gostaria que você comentasse brevemente aí algumas das principais dificuldades para implementação de PMO nas áreas de engenharia. Nossa. Você participou disso já, né? Uhum. Eu queria ouvir um pouco de É, você. Olha, eu vou voltar lá atrás, quando nós falamos que o PMO não estava ali quando, não estava ali no surgimento da empresa, né? Se eu entendi o contexto que você está falando, a empresa, o PMO não estava ali, mas a área de engenharia era preciso porque o negócio da empresa girava em torno da engenharia, né? Então o PMO não estava ali. Então imagine agora, nós vamos chegar, o PMO vai chegar lá e ele vai fazer um controle, acompanhar o desempenho, priorizar as atividades da engenharia. Então, isso gera um certo desconforto. Então, imagine o gestor que está ali com o CEO da empresa há 15, 20 anos e agora uma área ali do lado ali controlando o trabalho dele. Então, aí entra a Carla aqui, com a neurociência, a mediação de conflitos ali, para fazer esse gestor entender que aquilo ali é para agregar valor ao trabalho dele, não para controlar o trabalho dele, né? Então entra uma questão de gestão de mudanças, né? Aí não é só implementar o PMO, definir o serviço. Muitas vezes uma pessoa, se você não faz um trabalho de mudança, uma pessoa dessa não responde nenhuma uma avaliação, né? De quais benefícios você quer responder, que você quer receber do PMO. O cara nem responde, né? Não, eu não vou responder isso aí, não, isso aí não presta para nada. Eu vou aqui aprovar layout, eu vou aqui fazer uma programação de manutenção, eu não quero saber disso daí, não. Então ele tem que entender, né, entre questões de mudança, para que serve o PMO, qual é o valor do PMO, que faz parte da expansão da empresa e tudo mais, para que ele possa quebrar o gelo, né? Mas nada disso é fácil, gente, nada disso é fácil. Já chegaram para mim e perguntaram assim: qual que é a planilha que você usa para fazer isso? Cara, não tem. Técnicas de negociação. Você pode estudar em artigos e livros como nós, mestres e doutores, mas habilidades de soft skill, né? Eu acho que, Carla, eu acho que se você quiser ser uma boa mediadora de conflitos, e para todos nós aqui também, acredito que a terapia seja o melhor mecanismo para você, porque essas pessoas elas se revelam muitas vezes aquilo que não é muito legal, né? E nós estamos num ambiente corporativo, né? Então eu já vi muita coisa, já vi muita coisa. Então são mecanismos vários mecanismos que nós podemos usar para quebrar o gelo, né? Para quebrar a resistência dessas pessoas. É difícil, não é fácil não. Precisa ter muita resiliência nós mesmos, né? Precisamos ter muita resiliência para fazer esse tipo de trabalho. Espero ter respondido, velho. Legal, muito bom, cara. Obrigado, obrigado. É isso aí. Valeu. Pessoal, mais alguém quer participar conosco? Tem alguma dúvida? Então, vou seguindo aqui. Rui, Então, você. Oi. oi, licença. É Virgínia, João, Oi, tudo bom? Virgínia, tudo bom? Boa Tudo noite. bem? Boa noite, parabéns aí, tá muito, muito interessante tudo aqui. Eu queria que a gente pudesse voltar um pouquinho no tema de inteligência artificial, os desafios em relação a isso, né? Porque eu acho que começa pelo próprio PMO se apropriar desse tema para poder ser essa área que vai transformar isso, né? Vai conduzir essa transformação dentro da companhia, se tem algo mais para compartilhar, algum case. Resistência a Nossa. gente sabe, acho que o seu exemplo foi muito, muito bom, Rui, mas Uhum. assim, acho que o desafio começa na própria equipe, entender que é Uhum. preciso, para depois ir para a empresa como um todo, né? Sim, sim. Primeiro, vamos falar que sim, primeiro nós precisamos saber qual ferramenta que nós vamos utilizar, né? Depois,
nós vamos precisar fazer uma mudança, né? Nós estamos falando de uma transformação organizacional, preparar as pessoas para essa mudança, né? Então, qual que é o contexto organizacional que nós estamos agora, né? Como que nós estamos agora? Qual habilidade as pessoas têm agora? Né? Será que elas entendem o que é inteligência artificial? Né? Acho que um case muito parecido com esse, de inteligência artificial em si, é de uma implementação de um ERP. Né? Todo mundo antigamente estava usando o Excel. Né? Eu já cheguei em empresas, grandes fabricantes que usavam Excel para fazer a parte de controle de peças, de fabricação e tudo mais. E agora nós vamos colocar um RP gigantesco, robusto, né? E precisa de uma mudança, precisa de entender quem são as pessoas, se vai precisar de treinamento, não vai, se vai precisar acompanhar com elas de perto, se elas vão sabotar a mudança, né? Muitas vezes uma coisa é boa, nós entendemos que a inteligência artificial é uma coisa boa, mas muitas vezes as pessoas não usam, né? Elas sabotam de uma certa forma inconsciente, né? E criar mecanismos para que isso aconteça. Exemplo, nós temos um case de implementação de ERP, até mesmo de PMO, que nós usamos até ferramentas de endomarketing, né? Digamos assim, mandava e-mail, você sabia que o PMO, ele está ajudando a área de RH com essas questões? Agora a área de RH consegue controlar melhor o valor das suas iniciativas, consegue controlar o orçamento que vai gastar no team building no final do ano, né? São coisas que vai alimentando a cabeça das pessoas, né? Nós usamos técnica de endomarketing de colocar um anúncio no elevador da empresa, né? Então, são várias coisas que nós podemos fazer, né? Preparar as pessoas para a mudança. Instalar lá a ferramenta, né? Instalar a ferramenta, pagar alguém para dar um treinamento é a coisa mais fácil que tem. É a parte mais fácil. Aprovou o orçamento, contratou a empresa ou internamente, vai instalar, até segunda-feira está instalado, está tudo certo, a partir de terça-feira todo mundo vai estar usando. Ok, essa é a parte mais fácil. Mas e preparar essas pessoas que é a parte mais difícil, né? Entender ali o contexto, né? Então essa parte de entender o contexto, chamar os gestores, né? Convidar os gestores, nós vamos fazer esse tipo de trabalho, nós vamos ter esses benefícios, esses ganhos. As pessoas querem ouvir benefícios, né? Quais benefícios nós vamos ter, né? E nós vamos ter esses benefícios, a missão de relatório da sua equipe vai melhorar muito, né? Ainda não conseguimos quantificar, né? Não conseguimos quantificar ainda. Mas se se o rapaz da sua equipe, depois de um status report, demora 1 hora para fazer um relatório, pode demorar 10 minutos, ele vai ganhar 50 minutos, né? Então, chamar essas pessoas, falar que elas vão se beneficiar, esses líderes, né? E pedir para eles participarem, né? E entender também ali que vai surgir resistências. Nós vamos ter que chegar ali entendendo que vai surgir resistências. E ficar preparado para ela com resiliência, né? E poder mental também. Poder mental nosso, né? Para fazer essa mudança acontecer. Para nós aqui é tudo muito fácil, né? Não, eu sei que é muito bom, eu vou lá, pago a assinatura do ChatGPT e para eles, né? Para quem não entende. Então nós temos que colocar nessa posição de humildade. E você comentou aí, Rui, um pouquinho da importância do desenvolvimento, né, das equipes que trabalham com PMO. E aí eu queria entender o que é que você acha qual é o papel do PMO nessa questão da educação e capacitação das equipes durante uma transformação ágil, principalmente aí na temática de gerenciamento de projetos. Sim, sim. Tem uma pesquisa que eu fiz um podcast, já tem um tempo já, né? Sobre transformação ágil e as pessoas respondem muito melhor em transformações ágeis, frameworks, dinâmicas, quando elas são capacitadas, né? Então, o PMO, como ele entende o contexto organizacional, nós fizemos o diagnóstico ali da empresa, né? Nós vimos quais são os gaps da empresa, né, de conhecimento. Então, nós conseguimos, junto ali com o RH, né, definir ali os melhores treinamentos para eles, né? Treinamento de agilidade, de Lean, que seja, treinamento de gerenciamento de projetos, colocar esses treinamentos ali no portfólio ali do próprio RH ali, ou do próprio PMO, o PMO vai dar, ou vai contratar uma pessoa de fora para fazer isso. Então, como ele entende ali o contexto organizacional, sempre está revisando as suas funções, sempre está revisando ali a maturidade da empresa, então ele sempre está próximo ali
do que está acontecendo. Então, ele sempre vai ser preciso naqueles treinamentos. Não vai ser só um treinamento qualquer, né? Ah, coloca esse treinamento aí porque o RH está com budget, né? Vamos enfiar treinamento aí. Não, um treinamento preciso que vai impactar a vida das pessoas ali, no cotidiano dela. Então, é dessa forma que o PMO faz ou faria, né? O PMO ele pode oferecer o treinamento, como facilitar para que outra pessoa, outra equipe dê, né? Mas é a forma mais precisa, né? Para que isso aconteça, né? Um case muito meu nesse caso, eu lembro o mindset, melhoria contínua é um mindset, né? Como agilidade também é um mindset, né? Então, se as pessoas não pensam em melhoria contínua, como isso daqui, esse processo que eu estou fazendo poderia ser melhor, elas só vão no automático. Liga o piloto automático ali, faz, errou, acerta não se preocupa em acertar na próxima, né? Eu lembro que eu tinha diagnosticado isso e um próximo ciclo, uma próxima oportunidade, eu mesmo dei um treinamento de Kaizen, né? Porque eu sou Black Belt, eu mesmo dei um treinamento de Kaizen usando o Disciplina Agile, né? Quem não sabe, o Disciplina Agile lá tem lá um fluxo lá de melhoria contínua. Usei o espírito daquela coisa ali, naquele conhecimento, para dar um treinamento para eles de melhoria contínua. Você consegue colher os resultados, né? Daquilo, as pessoas conseguem melhorar um pouco o mindset dela, mas ainda é o fator pessoas, né? Então, é só um exemplo de como você está ali próximo, ver quais são as dificuldades, que você bola um planejamento, né? Para que aquilo seja evoluído, vai evoluindo cada vez mais, né? Mas é um trabalho de proximidade com as pessoas, entender ali onde que elas estão, como que nós podemos melhorar e assim, e seguindo. E sugerir também participar, né, com as outras áreas, né? Nesse caso específico do treinamento Kaizen, foi um treinamento em parceria com o RH, né? E que o RH mesmo não via, né? Não tá, ele não tá focado em outras questões, né? Isso faz parte da rotina deles e como tá ali na parte produtiva, acabei visualizando de uma forma mais precisa naquela situação. Perfeito, Rui. Rui, nesse processo de desenvolvimento, de o PMO ajudando na mudança cultural ali dentro da organização, a gente tem em mente que um grande apoio, né, que a gente necessita é da alta liderança da organização. E aí também queria algumas dicas suas de como o PMO pode conquistar esse patrocínio da alta administração da empresa. Sim. O PMO ele tem que falar a linguagem da alta administração, né? Qual que é a linguagem que o seu gestor, seu líder, uma pessoa que está acima de você, o CEO, o CFO, ele quer escutar, né? Boa parte das vezes, eles querem que você gerencie os riscos, né, das iniciativas, custos, né, se nós não vamos sofrer riscos, custos estão dentro ou fora, e se nós estamos batendo nossas metas estratégicas, né, é um apanhado aqui que eu acabei de dar. Então, é entender o que eles querem ouvir, o que eles querem receber, né, e fazer essa ponte, né, aquilo que nós sempre falamos, né, o PMO ele faz a ponte entre a estratégia e o operacional. Ele pega a estratégia da empresa, o que a estratégia da empresa quer, almeja, né? O que a estratégia quer, né? Com base em decisão de board de governança, de acionistas, pessoas que injetam dinheiro na empresa de uma forma geral, elas querem que a empresa continue lucrando, continue evoluindo, continue crescendo. E com base em tudo isso que ele quer, essas metas, o PMO faz essa tradução. E ele tem que devolver esses números de volta para eles, né? Então, é dessa forma, entender o que eles querem ouvir. Um insight muito interessante que eu vi de um. Nossa, ele trabalhou. Foi um rapaz que trabalhou comigo no PMI São Paulo aqui mesmo. Ele foi gerente de projetos na Samsung, né? E ele sempre falava que KPI, né? Que métrica você, meu gerente, você, meu líder, quer ver de mim, né? Que métrica você quer ver de mim? E com base nisso, você vai entregando valor àquilo que ele quer ver,
né? Muito antigamente, né, o PMO, a área de gerenciamento de projetos, aquela área lá das pessoas lá com certificações, né? Então eles achavam que entendiam o que as outras áreas queriam receber, mas isso cria um desalinhamento, né? Então o que a área quer receber? O que esses líderes eles querem ver, né? Com base na estratégia deles também. Ah, eu quero ver métricas de risco, eu quero ver um exemplo anterior meu. Eu quero acompanhar a cotação do ien japonês, Japan Yen, né? E a tendência de subir e evoluir para nós, sacarmos dinheiro da transferência do câmbio do ien para o real. Então ele quer acompanhar isso. É isso que eu tenho que oferecer para ele. Né? Essa inteligência que eu tenho que oferecer para ele, né? Não só se o projeto está saindo no prazo, né? Muitas vezes ele quer, lógico, isso é muito importante, mas eu preciso entregar, em resumo, eu preciso entregar aquilo que ele quer ver, né? Com base em estratégia e tudo mais. Excelente, Rui. Pessoal, a gente já está se encaminhando aí para o final. Não sei se alguém quer participar ainda. Fiquem à Fiquem vontade aí, tranquilos, eu viu? posso falar mais 2 horas aqui, hein? E aí, Rui, para finalizar, eu tenho uma última pergunta falando um pouquinho já do como, assim, em termos de ferramentas, tecnologia. É, que tipo de ferramentas digitais ou sistemas você vê como aliados importantes para um PMO moderno e que ele seja orientado cada vez mais à agilidade? Sim. É, nós estamos falando de uma empresa pequena. Eu posso falar o nome das ferramentas aqui? Pode, fica à vontade. Nós estamos falando de empresa pequena, né, que ainda está entendendo ali a questão da transformação digital e tudo mais. Você pode usar um ClickUp, um Notion, um Trello já nem tanto, né? Para você começar a entender ali, colocar um pouco mais de precisão na sua rotina, né? Mas conforme a empresa vai crescendo, ela vai precisando de algo mais refinada para ela, né? Algo desenvolvido especialmente para ela, né? Não cabe mais uma coisa de prateleira, né? Então, uma ferramenta para uma empresa que consiga desenvolver isso para você com base na sua no seu contexto, né? No contexto da sua fábrica, no contexto da sua empresa é a melhor saída, né? Isso gera custo. Imagine assim, muitas pessoas falam, pô, mas isso aí tem um custo enorme. Tem, mas nós temos que, o PMO ele tem que fazer um retorno de investimento sobre isso, né? Qual que é o retorno de investimento de colocar uma ferramenta dessa, né? É retorno de eficiência, é desempenho operacional, precisão na tomada de decisão, né? Então, essas ferramentas, as ferramentas mais atuais, eu tenho alguns parceiros aqui que já aderiram alguns mecanismos de inteligência artificial nas ferramentas de gerenciamento de portfólio deles, né? Essas ferramentas já conseguem dar tendências de atraso em iniciativas, falta de estoque, né? Tem uma ferramenta da IBM mesmo que ela já gera pedidos, já manda para o fornecedor e-mail, né? E já manda para o fornecedor e-mail da quantidade de peças que necessita. Fico até abismado. Então, utilizar a tendência conforme a empresa vai evoluindo, ter uma ferramenta feita propriamente para a empresa, né? A tendência sempre é usar uma ferramenta de prateleira, mas a ferramenta de prateleira ela vai limitar o desempenho que você realmente poderia ter, aquela performance que você poderia ter. Então, cabe sim fazer o investimento com base em estudo, ROI, de payback de tudo isso, para você ter um auxílio desse tipo. Mas se você está começando, as ferramentas iniciais, ClickUp, eu mesmo uso muito ClickUp. O ClickUp já consegue te auxiliar muito bem mesmo. Né? Ele já tem ferramenta, já tem uma parte de inteligência artificial que já utiliza bastante. Copilot, tem ferramentas associadas ao Copilot também que já consegue utilizar, né? Lembre-se sempre que tem que ter um treinamento das equipes, né? Para utilizar aquilo e não ficar no comodismo, né? Que hoje em dia é muito fácil perguntar pro GPT lá e deixar que ele responda para você, né? Ele é o seu cérebro, né? Nós não precisamos mais É analisar verdade. nada, né? Você tem que ainda tem um humano ali digitando, tendo que analisar o que ele tá falando para você. Perfeito, Rui. Rui, a gente tem uma última pergunta da plateia aí, é o Thales Rodrigues. Ele
pergunta assim, ainda sobre o tema de inteligência artificial integrada a um PMO e assumindo que ela já tenha superado os desafios de sua implementação, até que ponto você acredita que a IA será utilizada em uma organização? Você imagina que a sua aplicação se restringirá à geração de relatórios e análise de lições aprendidas, por exemplo, ou poderá alcançar um nível mais estratégico, auxiliando na tomada de decisões da empresa? Olha, vamos quebrar em algumas partes aqui. Auxiliar a tomada de decisão da empresa isso já está acontecendo. Eu já faço isso, né? Eu já utilizo a ferramenta para auxiliar na tomada de decisão. Você tem que fazer um prompt com base no contexto ali do que você quer, do auxílio que você quer, né? Se você vai fazer uma análise com base em risco de importação, que seja, né? Um relatório que você quer, a inteligência que você quer que ela gere, né? Então, já é realidade isso. Eu mesmo já utilizo bastante. Mas, cara, superar a implementação depende do setor que você tá, né? Hoje em dia é muito fácil utilizar, eu vejo pequenas empresas, né? Como eu falei, eu venho a maior parte dos meus clientes são de pequenas empresas. Eles utilizam muito o ChatGPT para tudo, né? Mas ainda falta a pessoa atrás ali fazer uma análise do que tá sendo feito. E para mim, ainda não foi implementado, sabe o que eu quero dizer? Não teve aquela transformação para o uso daquela ferramenta, né? Vamos falando de chatbot, né? Então ainda tem algumas coisinhas ali algumas nuances ali que precisam ser corrigidas na implementação em si, né? Talvez treinamento, aquilo que nós comentamos de transformação organizacional, treinamento, entender o nível das pessoas, qual o nível de interação que ela vai ter com o chat, até para tornar se nós estamos falando de chat GPT, tornar a rotina dela mais dinâmica, entendeu? E até que ponto você acredita que a IA será utilizada em uma organização? De ponta a ponta. De ponta a ponta. Tá? Acho que de ponta a ponta vai ser utilizado muito, muito bem mesmo. De ponta a ponta. E nós já estamos vendo alguns clientes, até mesmo pequenos. Eu já vou dar um spoiler depois que vou dar essa resposta aqui. Que já estão tirando aquele excesso de documentação, já deixando já arquivado, né, em nuvens, pede para a inteligência pesquisar esses documentos, né? Eu venho da época do arquivo morto, né? O arquivo morto ficava lá no quarto andar, lá, você terminava o projeto, puta numa pastona, pedia para a pessoa guardar lá, né? E, não sei se vocês sabem, a ISO 9001, ela vai ser atualizada agora, acredito que vai sair em 2026. Eu terminei a nossa parte em programa projeto portfólio, né? Vai ter uma parte de auditoria em projeto na ISO 9001. E o motivo dessa demora de revisão, que está no terceiro ano, é por causa do uso da inteligência artificial. Então, porque antigamente, não sei se vocês conhecem a ISO 9001, você precisava ter uma série de documentos, né? Documento para tudo, né? Documento para cada camada de processo, dependendo, né? Lembra do CIPOC, né? Entradas e saídas de processos, né? Então, cada processo de um departamento, ali, se tinha 9, 15 processos, era praticamente um documento para cada coisa. E ia gerando-se mais documentos e mais documentos. A inteligência artificial, a demora para sair essa normativa é exatamente por causa disso. Fora que aqui no PMI também está se desenvolvendo um livro de práticas também para inteligência artificial. Então, tem muita coisa boa ainda aí para vir por aí, viu? Mas nós já estamos bem caminhados com isso aí, cara. Fique Excelente, tranquilo. Rui. Bom, pessoal, queria aproveitar esse finalzinho para relembrar alguns pontos, né? A gente deixou o link da pesquisa de satisfação do evento aqui no chat, então peço aí que todos participem aí, colaborem para que a gente possa continuar evoluindo nas próximas edições. Mais uma vez eu queria relembrar a todos que nos dias 10 e 11 de outubro acontecerá a 15ª Conferência de Gestão, Projetos e Liderança, a nossa CGPL. É o maior evento de gestão de projetos do estado e da região. Como eu falei lá no início, Rui, no ano passado a gente teve mais de 500 pessoas reunidas, então conto com a participação de todos que estão aqui, né?
Nesse ano a gente tem uma novidade aí muito especial, que é o Hub de PMO, que é um workshop voltado especificamente para a comunidade de PMOs. E para isso a gente vai ter a participação de Rurico, que é a líder Latinoamérica aí do PMO Global Alliance, inclusive parceira aí de Rui. Então, conto com a participação de todos aí para participar tanto do evento da nossa CGPL, como também aos interessados aí a participar do Hub de PMO, tá bom? Então, Rui, queria deixar aberto aqui o espaço para que você possa, enfim, fazer comentários finais aí, algum ponto que você queria trazer que, enfim, eventualmente esqueceu, e também quem desejar continuar lhe conhecendo cada vez mais e seguindo seus insights, onde podem lhe encontrar, quais são as suas redes sociais aí. Então, fique à vontade aí para esse momento de encerramento, tá bom? Ok, obrigado pessoal pela oportunidade. Para você que não entrou no começo, né? Vou fazer um meu pitch final aqui. Eu sou Rui Luiz, especialista em escritório de gerenciamento de projeto estratégico, transformação organizacional, que é o nosso tema aqui, né? PMO é isso daqui, né? Nesse caso, eu ajudo empresas que estão cansadas de PMO burocráticos a transformarem seus escritórios em verdadeiros motores de inovação. PMO, ele é inovação, ele é diverso, né? Usando práticas ágeis de inteligência artificial, são coisas mais atuais, né? O PMO hoje, muitos PMOs ainda são vistos como centro, né, de controle, de relatório, mas com as metodologias certas, tecnologia emergente, eles podem se tornar parceiros estratégicos da alta liderança, acelerando decisões e entregando valor real ao negócio. Lembre-se que o PMO ele é uma área que auxilia na tomada de decisão, né? Eu sou lead de comunicação da PMO Global Alliance, né? Latam, né? Latam. E se vocês quiserem continuar essa conversa, tiverem mais dúvidas, eu compartilho aqui os links das minhas redes sociais. Vocês podem entrar em contato comigo, eu estou sempre aberto a conversar, trocar ideias, marcar reuniões para novos negócios. E você também pode fazer parte da nossa comunidade de PMO também, da Global Alliance. Eu estou passando aqui os dois links, né? Tanto do LinkedIn, quanto da comunidade de PMOs, né? Acho que eu passei o link errado. Na comunidade de PMOs, se você ainda não entende, ainda está com dúvida ainda, pô, o que é o PMO? Você pode fazer um curso acho que o curso tem 45 minutos, sobre o que é o PMO, né? O que é o Valoring, né? Que é a metodologia que o Américo trouxe, né? Que gerou todo esse rebuliço do PMO, ressignificou o significado do PMO, né? Você pode fazer esse treinamento de graça, você tem aquela ideia, pô, hoje ou agora, a partir desse treinamento, agora eu sei o que é PMO, né? E você ressignificar o que você entende e continuar evoluindo. Acompanha nas redes sociais aqui, eu sempre trago várias ideias aqui de PMO também, e estou sempre aberto a conversar com todos vocês. Muito obrigado. Então, recomendo aí também que sigam as redes sociais de Rui, ele é muito ativo e está sempre trazendo novidades lá para a comunidade de PMOs. Queria pedir a todos que ligassem as câmeras aí para a gente fazer um registro final. Enquanto vocês estão ligando as câmeras, mais uma vez eu queria agradecer a todos pela participação. Foi um grande prazer, né, contar com a presença de vocês nesse webinar do Esquenta CGPL 2025. Esperamos que o conteúdo tenha sido útil e inspirador para a jornada profissional de todos vocês. Agradecemos também imensamente ao nosso convidado Rui Luiz pelas excelentes contribuições e insights valiosos. Então, não deixem de acompanhar também as nossas redes sociais do PMI Pernambuco, para que vocês possam ficar por dentro aí dos próximos eventos e das próximas novidades do PMI Pernambuco. Teremos outros eventos de esquenta aí para a nossa conferência, então fiquem atentos. E aí eu vou pedir aqui para todo mundo aqui tirar uma foto. Quem puder me ajudar também, eu não sei tirar aquela foto Rick que pega todo mundo. É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu Rui, tentar. seria interessante já desligar aí a gravação, parar de gravar.
Tá, deixa eu a desligar aqui a gravação, gravação. por favor. Deixa eu E eu vou lembrar aqui. tentar tirar aqui o. Ah, deixa eu ir terminar a gravação que a gente tira a fotinha. Tá, opa, aqui, achei.